Olá, vamos prosseguir estas nossas conversas, eu deste lado, vocês daí, mas numa grande comunhão que o Espírito de Jesus realiza. Se Ele nos habita e basta que consintamos que Ele nos trabalhe, nos ilumine, nos conduza, nos guie, e verão que nem as distâncias físicas nos separam, até nos podem unir. Às vezes as distâncias físicas unem mais do que separam, porque o que verdadeiramente une as pessoas, sobretudo aquelas pessoas que procuram viver a mesma fé de Jesus e fazer seu o mesmo projeto político de Jesus nas suas vidas, unem-se, estão unidas pelo Espírito. E o Espírito, como sabem, o Espírito de Jesus não conhece distâncias, é todo ele comunhão, mesmo nas distâncias físicas. E é esta comunhão do Espírito e no Espírito que é fecunda, que nos torna mais humanos, que nos faz ser mulheres e homens do mesmo jeito de Jesus e a crescermos até à estatura de Jesus, que é o grande objetivo, ao fim e ao cabo, é o grande objetivo da revelação de Deus, para que sejamos plena e integralmente humanos. E então, nestas nossas conversas, é tempo de regressarmos ao Evangelho de João, depois, já numas conversas anteriores, termos conversado a propósito daquele poema com que o Evangelho abre, regressarmos ao Evangelho de João para percebermos como é que este Evangelho, que na ordem com que aparece na Bíblia, no Novo Testamento, é o quarto, como é que este Evangelho nos apresenta a missão, o início da missão de Jesus, digamos, a sua primeira proclamação, aquele querigma, o querigma que é uma espécie de síntese, de palavra, de ordem, de anúncio sintetizado, que depois se há de desenvolver ao longo dos dias, das semanas e dos meses de missão, aquele querigma, aquela síntese, como que a semente do projeto que Jesus começa por fazer. Cada Evangelho tem a sua forma de apresentar este começo da missão de Jesus. Já vimos logo no início como é que Marcos o fez, depois vimos como é que Lucas o fez e não falámos propriamente de como é que Mateus o fez, porque ao acolhermos e ao preferirmos seguir a proclamação de Lucas, como os evangelhos são sinóticos, Lucas e Marcos, já temos aí duas maneiras entre os sinóticos de apresentar o início da missão de Jesus, como é que cada evangelho apresenta estes começos da missão de Jesus, e dispensámos-nos de fazer uma conversa especial sobre esses começos na narrativa de Mateus. É suficiente o que disse Marcos, é suficiente confrontado, porque não se trata de complementar, trata-se de confrontar os dois modos como cada evangelho, cada comunidade que escreve os evangelhos, a narrativa, que levam os nomes que a gente conhece e que são bem tradicionais, como é que cada comunidade apresenta o início da missão de Jesus. E claro que as diferenças entre cada comunidade têm o seu sentido, têm a sua razão de ser, porque destinam-se a públicos distintos e, portanto, também a linguagem deve ser distinta. O Evangelho não está preparado para ser
anunciado a todo tipo de públicos, está direcionado a um determinado público. E é nesse sentido que ele se entende bem quando a gente conhece a quem se dirige o Evangelho, também depois entende melhor a linguagem, as imagens, as figuras literárias, o género literário que utiliza, as comparações, o que põe e o que tira em relação a outras narrativas evangélicas, porque tem em atenção o público a quem se dirige, o público-alvo a quem se dirige. Ora, esta é uma postura que normalmente as igrejas ditas cristãs e também dentro destas também a Igreja Católica, cristã católica, e neste caso tem que se acrescentar a católica romana, porque também é um pormenor, é um aspecto, é uma atenção que, de uma maneira geral, as igrejas não fazem caso, não têm essa atenção, não estão a distinguir cada evangelho e o modo como cada evangelho apresenta Jesus, nos fala, nos testemunha Jesus e nos apresenta o desenrolar da sua missão. E como não o faz, misturam tudo, fazem uma espécie de salada de frutas, misturam tudo e depois com isso nós ficamos com um bocado com a impressão de que os evangelhos são uma espécie de biografia de Jesus e nada disso, nada mais contrário a uma biografia. Os evangelhos não têm nada de preocupações de fazerem uma biografia, mas as igrejas, de uma maneira geral, e às vezes não só na forma como apresentam, mas também como até utilizam os textos nas respectivas liturgias, nos estudos bíblicos que em algumas igrejas cristãs promovem, mesmo nas universidades, quando a chamada cristologia é lecionada na faculdade de teologia, pois mesmo aí há uma grande mistura dos textos todos, dos textos do Novo Testamento, e ainda vão buscar citações dos profetas e dos salmos e dos outros livros do Primeiro Testamento, e fazem este caldo todo, esta caldeirada, que depois dá um Jesus que não é Jesus, é evidente. É um Jesus fabricado. É um Jesus fabricado pelas igrejas. Um Jesus que não corresponde ao testemunho original, à boa notícia de Deus que as comunidades primeiras, cada qual à sua maneira e de acordo com o público-alvo a quem dirigiam o seu testemunho, a sua proclamação, é boa notícia que é Jesus, fizeram. E, portanto, como não distinguem, como misturam tudo, acabam por fabricar um Jesus que não corresponde ao verdadeiro, ao autêntico. E depois, é claro que sai uma salgalhada tal em que Jesus, nessa confusão e nessa baralhação toda, perde a sua autenticidade, o que lhe é específico, a sua originalidade, e fica assim uma espécie de denominador comum entre as quatro narrativas, mais os Atos dos Apóstolos, mais as cartas que estão no Novo Testamento, mais o livro do Apocalipse, mais o Antigo Testamento ou o Primeiro Testamento da Bíblia, quer dizer, tudo baralhado, e não sai o autêntico Jesus, o carpinteiro, o filho de Maria. E é este Jesus, o carpinteiro, o filho de Maria, este Jesus histórico da história, que foi assassinado em abril do ano 30, que nos importa descobrir e viver século XXI. E é dele que queremos falar, deste Jesus século XXI. Por isso, nós distinguimos os textos, ao contrário do habitual. Já prosseguimos.